Like the legend of the phoenix, all ends are beginning. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We've come too far to forget who we are. So let's raise the bar and our cups to the sky. I'm up all night to the sun. I'm up all night to get some. I'm up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. Depois de António Costa ter ganho o PS, os críticos do PSD já se chegam à frente. Agora são os apoiantes do Rui Rio que pedem primárias, ou diretas, primárias, julgo eu, no PSD. Frederico Duarte Carvalho, isto significa que o PSD vai dividido para eleições, ou é outra coisa que não estamos a perceber? Penso que é uma evolução natural dentro do PSD. O Pedro Passos Coelho já terá cumprido o que tinha para fazer, pelo menos algumas pessoas no PSD assim estão convencidas, pensam que ele não tem muito mais para dar, outros se calhar acham que ele ainda deve continuar, a divisão começa a surgir timidamente, e eu já achava estranho que o nome do Rui Rio ainda não tivesse aparecido depois de ter aparecido o de António Costa, sobretudo quando António Costa já tinha lançado Rui Rio numa entrevista ao Expresso antes de ser eleito dentro das eleições primárias do PS. Portanto, acaba por ser inevitável o aparecimento do Rui Rio, porque é um nome que também já há muito tempo andava a ser suspirado pelo PSD, ainda antes sequer de Pedro Passos Coelho ter sido eleito. O Rui Rio só não foi eleito porque era Presidente da Câmara do Porto e queria cumprir o mandato até ao fim, uma coisa que António Costa faz de uma forma ostensivamente diferente do Rui Rio. Portanto, temos aqui dois homens que parece que estão condenados a entenderem-se, mas dois homens muito diferentes. E é isso que o PSD vê como uma espécie de a direita contra-ataca. Paulo. Sim, a direita contra-ataca. Tu disseste uma coisa curiosa. Então, a rapaziada do PSD acha, portanto, que o Passos Coelho não tem muito mais para dar. Aqueles que apoiam o Rui Rio, obviamente. Pois, a minha pergunta é, mas ele deu alguma coisa? É a minha pergunta, mas pronto. Esta é a não notícia da semana, não é? É a notícia da semana e a não notícia da semana. Nós sabíamos, portanto, que aliás, as manobras para fazer avançar Rui Rio vêm de há muito tempo. Elas foram tidas como uma pressão sobre Passos Coelho e tal. O Passos Coelho não se incomodou rigorosamente. Aliás, o PSD, Neocon, Ultracon, whatever, não se incomodou nada com o Rui Rio. Portanto, eu não percebo muito bem o que é que se está a passar no interior do PSD. Vamos lá ver, eu, de uma forma desapaixonada, gostava que Rui Rio avançasse, porque irrita-me supinamente ver o PSD que foi tomado de assalto, portanto, pela corrente passista, se é que aquilo é uma corrente, foi tomado de assalto e, portanto, isso não fez nada bem ao país. Portanto, termos um partido social-democrata como o conhecemos, como ele era, com os seus defeitos todos, com os seus cavaquismos todos, apesar de tudo, enfim, não era prejudicial à democracia portuguesa. Este PSD, portanto, esta corrente passista é, evidentemente, muito prejudicial à sociedade portuguesa. Portanto, eu gostava de ver Rui Rio avançar. O problema é que, portanto, o meu problema é que avançando Rui Rio, as coisas ficam mais difíceis enfim, para o PS e para António Costa e, sobretudo, para aquilo que eu penso que devia governar Portugal a seguir, que era um governo que tivesse efetivamente uma componente de esquerda, que é aquilo que resta tentar no quadro que ainda, enfim, no quadro democrático, e enquanto ainda temos quadro democrático, que é uma coisa que não vamos ter para muito mais tempo, mas gostava de ver experimentado um governo de esquerda que nunca vi. O que acontece com o Rui Rio é que torna mais difícil essa opção. João? Sabem o que eu acho? Acho que nós andamos há muito tempo enganados
com o Partido Social Democrata. Porque depois, eu acho que há aquele momento definidor que o Frederico Duarte Carvalho fala várias vezes neste programa, e não só, é um momento definidor em que o Partido Social Democrata, que tinha alguma matriz social-democrata, a deixou em camarada. Porque logo a seguir foi Balsemão, depois ainda houve ali umas tentativas más. Mas quando nós vimos pessoas que aparentemente até podiam ser sociais-democratas, como a Manuela Ferreira Leite, eu desconfio muito de Marcos Mendes, mas pronto, como a Manuela Ferreira Leite, ou agora Rui Rio, se vier a ser, não conseguem mudar a matriz do próprio PSD. E nós andamos enganados com o PSD, a pensar que o PSD faz parte do centro, ou que há assim uma alma porreira como Rui Rio, que eu não sei se é uma alma porreira, que vem trazer o PSD para o sítio da social-democracia, muito próximo da Internacional Socialista, onde Sá Carneiro o desejava colocar circunstancialmente ou porque acreditava. Este PSD que nós temos hoje foi o PSD que aceitou Cavaco, que aceitou Luís Filipe Menezes, que aceitou Santana Lopes, que talvez fosse a matriz mais social-democrata que apareceu no PSD, para além de Manuela Ferreira Leite. Portanto, este PSD aceitou Passos Coelho e aceitará agora outra coisa qualquer. E quando eu ouço o Sr. Presidente da República falar da implosão do sistema partidário ou da desagregação, ele sabe do que está a falar, porque foi ele que impediu o PSD de seguir o caminho da social-democracia e o encostou definitivamente ao liberalismo e às teses keynesianas mais ferozes. Quer dizer o quê? Quer dizer que os apoiantes de Rui Rio, como tu dizes, Paulo, isto é uma não notícia, os apoiantes do Rui Rio quererem primárias contra um homem que é primeiro-ministro e que está a fazer aquilo que é a matriz do próprio partido, parece-me pura e simplesmente tentar criar uma candidatura, mais uma. Não sei se a primeiro-ministro do Rui Rio ou à presidência da República. Agora, para mim o problema é não haver um partido de centro e impedir então que o PS vá colando ao centro e à direita, porque esse espaço está em aberto. Há uma ilusão nas pessoas. Mas temo que qualquer dia salte o CDS para o meio, que é isso que Paulo Portas quer. E Paulo Portas aí não aguenta Rui Rio, nem quer Rui Rio, a não ser que vá já coligado com ele. Frederico. Tu fizeste um retrato interessante, obviamente, e é o verdadeiro, porque é o retrato em que é a chegada do professor Dr. Cavaco Silva e que destrói a matriz social-democrata de Sá Carneiro, do qual Cavaco Silva foi Ministro das Finanças, no qual, no último dia em Camarata, ele estava reunido com Sá Carneiro. Pronto, isso é outra história. Rui Rio poderá representar, se calhar, aos olhos daqueles que o empurram. E o nome que o empurra, é preciso também ver quem é que o empurra, pelo menos uma notícia que vem hoje no Diário de Notícias, que é Miguel Veiga. Uma figura sempre histórica, já era histórica ainda antes de haver PSD, portanto sempre foi histórico, do Porto, Miguel da Veiga de Sá Carneiro. É o aspirante a Eurico de Mel, não é? Mais ou menos, é diferente, mas portanto, é uma pessoa do Porto que virá para Lisboa para tentar captar mais votos ao Gandhi e à esquerda, que se perfila e que já está sedenta de ir ao pote do poder. Portanto, esse medo de uma esquerda, do pântano, o PSD tem de agora conquistar e contra-atacar. Volto a dizer a mesma coisa. Agora, será que Pedro Passos Coelho é a melhor solução? Não estará desgastado? A obra que ele fez, sim, Paulo, pronto, ao fim e ao cabo, ele conduziu-nos pelas trevas desta troika. Ele está desgastado desde o dia 1, não é? Exato, mas mantém-se, isso é que é extraordinário, o homem mantém-se até agora. E se calhar não quer dizer que não se vai manter ainda, e ele se calhar ainda vai derrotar o Rio, ainda vai atravessar o seu Rio, o Rubicão, nesse caso. Já ver, portanto, aqui também vai ser interessante, mas não estou a perceber ainda o timing da entrada do Rio. Sim, eu também não percebo. Neste momento, acho que se precipitaram. Acho que foi precipitado, porque há 2 dias que eu não vejo notícias da Tecnoforma. Portanto, as notícias da Tecnoforma estão previstas para recomeçar a partir de janeiro, que é quando o António Costa já for secretário-geral do PS. E já estamos a uns meses das eleições. Portanto, foi um bocadinho precipitado. Devia haver uma notícia da Tecnoforma e a seguir Rui Rio. Pau. Não. E estes 2 dias deste hiato e agora esta notícia do Diário de Notícias, acho que foi ali um bocadinho precipitado. Só acredito quando vir no Expresso. E sabe quais motivos. Pronto, obviamente.
Essa do Só Acredito que no Expresso é boa. Hoje li uma coisa no Expresso enriquecedora, mas adiante. Esta enriquecedora de mal escrita. Pronto. Até fiquei com a impressão. Enfim. Bom, adiante. Há uma originalidade aqui, mas já ver. Das duas, ou esta história de Rui Rio é séria ou não é. A mim quer-me parecer, nesta altura, que não é. Ou seja, não é séria, no sentido, não aponta nada para Rio vir a ser líder do partido ou vir a ser primeiro-ministro e muito menos em 2005. Pode estar a apontar a que Rui Rio se perfila, portanto, isto é manter Rui Rio nas notícias, é manter Rui Rio no ativo para o que der e vier, portanto, para o manter como um ativo, precisamente, para o que der e vier, sendo que provavelmente o que vai dar será presidenciais. Se for esta a perspectiva, se for este o cozinhado, pronto, está correto. Se for o contrário, se for aquilo que parece, que é, efetivamente, Rui Rio querer ir primárias, PSD, tirar de lá Passos Coelho e ser o candidato contra a Costa, então isso será uma originalidade na política portuguesa, porque até agora nós temos, portanto, os líderes partidários só entram quando, quando o partido que está no poder cai, portanto, deixa de ser poder, é corrido, ou então, se está na oposição, pronto, cumpre o seu anozito, o seu periodozito a limpar o partido, enfim, a agarrar aquilo, não é? Portanto, chamados líderes de transição, e depois, quando a coisa começa a aquecer outra vez, pimba, aparece um líder que não é de transição. Pronto. Cavaco demitiu-se ainda no poder. Sim, Cavaco demitiu-se ainda no poder, mas também porque não tinha mais condições para continuar. Se for, mas repara, para isso era preciso que Passos Coelho Então tu achas que Passos Coelho tem condições para continuar, Paulo? Eu acho que Passos Coelho não tem condições para estar lá. É, Paulo. Não, eu acho que Passos Coelho não tem condições para estar lá desde o primeiro dia. E está à vista que ele agora. Não. Então já assumes que ele pode continuar, é isso? Assumo que ele possa continuar, evidentemente. Tá bem, a maneira como eu olho para as coisas não é a maneira como Passos Coelho olha para as coisas. Ele está convencido que está a fazer um grande trabalho. Onde? Não é? E que ele Sei que ele vendo isto, tem razão, vou-me embora. Não é? Ele e a Ministra das Finanças e Paulo Portas não acha nada disso. Paulo Portas acha que... Bem, Paulo Portas ainda está no Independente, não? Não sejas mal. Mas, portanto, evidentemente, o Passos Coelho não acha nada daquilo que eu acho, não é? Acha que ele é o maior e que salvou o país e, portanto, ele não quer demitir-se, ele não vê razões nenhumas para se demitir. E mais, Cavaco está a segurá-lo e segurá-lo lá até ele próprio, Cavaco, cair. Olha, Paulo, eu acho que ele não vê razões para se demitir, agora vou, pego na coisa, nem vê razões para haver eleições. Porquê? Porque ele está a fazer um bom trabalho, para que é que vai haver eleições? Chatice. São imprevisíveis as eleições. Não, duas coisinhas. Primeira, o Gandhi de Lisboa. Eu tenho ouvido e visto toda a gente dizer o Gandhi de Lisboa como uma glosa em relação a António Costa. Não posso deixar de sentir sempre aqui atrás, no que é aqui assim que eu sinto, um bocadinho a pontinha da xenofobia, do racismo, cada vez que, depois do primeiro dia, ouço dizer o Gandhi de Lisboa. Isso és tu que não reconheces. Claro, porque é o Gandhi de Lisboa, porque será o Gandhi de Lisboa. É só para assinalar isto, não vou dizer mais nada. Eu é porque comparei o Lisboa, o Tejo ao Rio Ganges, que eu acho que... Não, isso foi ontem. Ontem é que comparaste o Tejo ao Ganges. Hoje já só disseste o Gandhi de Lisboa. Mas eu compreendo, claro, estou só a dizer que é engraçado. Em relação a isso do Rui Rio e do Passos Coelho, não, é preciso afastar a direita do poder. É preciso que o Gandhi de Lisboa faça o que o Gandhi fez, que é pacificamente tornar-nos independentes dessa tralha toda da alta finança. E então sim, António Costa, o Gandhi de Lisboa, pacificamente cria uma sociedade mais justa, e António Costa ou outro qualquer. Eu, por mim, pode ser o Gandhi do Porto também. Eu não acredito no Gandhi do Porto.
que a sua grande história popular é ter comprado um carro, ou vendido um carro, ou um Jaguar, como é? Eu já não sei pôr a história em pé, mas se encontrar aqui o trechozinho, a gente demonstra que foi uma coisa que jovem não quis um Jaguar, ou quis um Jaguar, ou pagou um Jaguar. Portanto, o Gandhi do Porto a mim também não me entusiasma muito. Isto é de ser mudado radicalmente. Radicalmente. Isto é a raiz da coisa. Tem de ser alterada. Não, isto não é um marmeleiro em que a gente vai enxertar outra coisa qualquer para ser um bocadinho melhor. Não é com coligações que lá se vai. Cavaco, na sua ânsia de poder permanente, se calhar sonha, não é? Que se Rio tomar conta do partido, o PSD ainda tem hipóteses de ganhar. Não. Chega de PSD. Nos últimos 40 anos, o PSD foi o que deu mais voltas na frente da corrida e aquele que espatifou mais os carros dos outros. Chega de PSD. Não, pronto, façam lá o que quiserem ao Rio, o PSD que se põe a andar. E já disse. Notas finais, meus senhores. Disseste muito bem, chega de PSD. Notas finais, nós ainda vamos voltar a isto muitas vezes, se houver mais Rio dará à terra, mas só para notar, o Gandhi foi uma designação que veio da própria Índia. António Costa e Rui Rio não são nenhum Gandhis de lado nenhum. De lado nenhum, é que o problema São é Gandhis, são Gandhis de Washington, e tu sabes de onde? É de 2008 Washington, eu não preciso dizer o nome, portanto são os dois iguaizinhos um para o outro, também um para o outro, nós é que não estamos mal. Portanto, a nota final é esta. Eu hoje não falei naquilo que costumo sempre falar. É a nota final que eu sei. E as pessoas sabem do que é que eu costumo falar e do que é que eu não falei e do que é que eu estive sempre a falar. Paulo, querido. Não, a minha nota final vai para... É uma nota final negativa, vai para esta história do ébola, portanto, nós sabemos. O primeiro caso, portanto, contraído... portanto, fora da África, foi agora em Espanha, e é a prova de que o sacana do vírus é muito resistente, é muito mau, e pronto, acho que devemos todos ter isso presente quando pensamos no futuro, se é que ainda pensamos no futuro. Bom, e deixa-me pegar no que disseste, porque quando surgiram as notícias, os telejornais e as rádios e os jornais diziam o primeiro caso na Europa, os portugueses, que já é aquele sentido esquisito de terem lido um take de uma agência. Não é na Europa, homens, é aqui à porta, está aqui a 300 km da fronteira. Primeiro caso na Península Ibérica. Pois, é aqui à porta. Eu acho que uma viagem de avião. É meia hora, cuidado. Meia hora. Pronto, eu assumo essa questão do ébola porque é muito complicada mesmo e não sabemos, ninguém tem noção de coisa nenhuma e não sabemos onde é que isto vai dar. Só para dizer que quem está no terreno neste momento segundo sei, a fundação do Bill Clinton, que está a conseguir milhões e milhões e milhões para combater isto com a Organização Mundial de Saúde e com a ONU, mas também precisa, porque vem aí eleições, portanto... estás a dizer que o Ébola está a financiar a campanha eleitoral da Hillary Clinton? Agora deixa-me dizer uma coisa a propósito disto, que foi um antigo diretor do Partido Republicano, portanto um senador antigo, o Todd Kincanon, defendeu no Twitter que tem uma solução para o ébola. Ele diz, matem-se os doentes todos. Pois, exato. Não, é boa. Exato. Walking Dead. Aos poucos, isto vai sendo metido nas... Vai. A estreia dia 13 de outubro. Dia 13 deste mês. O Pedro já disse que se for eleito não troca Massamá por São Bento por causa das 4 cadelas que vivem lá em casa que já têm uma certa idade. Isto está a querer roubar eleitorado ao PAN. Não. Em bom rigor já não vivem lá 4 cadelas. Ah, não? Não. Só vive uma. Há 3 outras que tiveram de ir para o Alentejo. O Alentejo está a ficar muito despovoado, como sabem. Tiveram de ir para o Alentejo. O Alentejo está a ficar muito despovoado, como sabem. Tiveram de ir para o Alentejo. O Alentejo está a ficar muito despovoado, como sabem.